Olá pessoal, estamos de volta com o Cariri em Pauta. No programa de hoje estamos falando sobre a redução da maioridade penal. Dados de várias pesquisas apontam que mais de 80% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Mas aqui no Cariri, o que a população pensa sobre este assunto? Nós somos à rua saber a sua opinião. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Porque, na verdade, se o de menor com 16 anos, ele pode votar, decidir sobre candidato para que tome pleno direito do nosso país, por que ele não pode pagar por o ato que ele faz, ele com 16 anos de idade? Eu acho que deveria ser como nos Estados Unidos. Com 16 anos teria sim que pagar a pena. Na verdade, eu sou contra, porque se for sempre colocando nas prisões com essas desculpas de que menor tem consciência, nunca vai resolver. O governo deve investir mais na educação, na lazer, no esporte e dar mais oportunidades aos jovens. Com certeza, eu acho que se a maioridade penal fosse reduzida, eu acho que o índice de criminalidade com certeza iria diminuir. Essa é a solução. Com certeza. E outra, ter mais rigor na punição, né? Que só também colocar a maioridade penal para reduzir e não ter rigor na punição não vale de nada. A gente tem um programa de prisão falível, né? Onde a gente cada vez mais está sucateado, cheio de pessoas, e a gente vê que esse programa de prisão, ele não coloca o cidadão novamente na sociedade, mas sim de forma qualitativa, mas sim piora esse cidadão. Imagina um menor de idade ali dentro, né? O que aconteceria com ele. A gente sabe também que quem seria punido por isso seria a população pobre e negra, né? E esqueceria das medidas socioeducativas que a gente tem. Que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem uma qualidade super interessante, mas que isso tem que começar a ser aplicado. E aí, de que forma é sendo discutido e sendo programado, não simplesmente colocando uma lei e colocando crianças dentro da cadeia para se tornar marginais, porque eles não são marginais, eles são esquecidos, estão à margem da sociedade por uma sociedade injusta e exploratória. E é muito fácil você criticar, mas tem todo um contexto histórico por trás disso, né? A condição familiar, a precariedade, os pais que não tiveram educação, tem todo um contexto histórico, né? Então, geralmente, isso não é avaliado, né? E só é avaliado o quê? A situação de marginalidade da pessoa pela cor e pela condição social, né? Financeira. Bem, quem abre a série de perguntas do segundo bloco do Cariri em Pauta é o estudante Júnior Souza, aluno do segundo semestre do curso de jornalismo da UFCA, a Universidade Federal do Cariri. Júnior, com você. Secretário, o sistema carcerário brasileiro tem cerca de 527 mil presos e um déficit de 181 mil vagas. Como vai ser essa reeducação para jovens e crianças dentro da cadeia? Isso é uma preocupação que tem que se pensar mesmo antes de se votar essa proposta de redução da maioridade penal. O nosso país hoje é detentor, infelizmente, da quarta maior população carcerária do mundo. Então a gente vê que do que adianta a gente tão somente pensar em reduzir se não tomarmos medidas que comportem essa medida de redução da maioridade penal. Então, nós vemos em alguns países evoluídos, basta citar uma pesquisa da própria Unicef, que de 53 países, apenas 42 adotam, ou melhor, são contra a maioridade penal. E isso, embora nos posicionemos a favor da redução, vemos que também há países de primeiro mundo, em sua maioria, que adotam a maioridade penal já aos 14 anos, como, por exemplo, os Estados Unidos, embora não são todos os estados daquele país, mas vemos que, no Brasil, essa preocupação da população carcerária é, sim, uma preocupação que temos que ter em mente e resolver essa questão o quanto antes. Delegado, cerca de 60% dos crimes cometidos hoje em Juazeiro do Norte são por menores infratores. Você não acredita que, se houvesse punições maiores, essa perspectiva poderia ser mudada?
Deve-se raciocinar em relação ao adolescente que encontra-se em conflito com a lei, que este número aumentou por conta do tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, a droga que passa a conviver agora e passa a fazer parte, infelizmente, da vida da criança e do adolescente, e que 40% ou 50% desse número de crimes envolve crimes patrimoniais, o que representa e que demonstra a ligação que existe do cometimento de atos infracionais por adolescentes com a condição econômica em que ele está submetida. Então, me parece que seria melhor tentar resolver o problema na origem, que é a condição social em que o adolescente se encontra, do que querer encontrar a solução no direito penal. Na verdade, é como se a sociedade, a família e a comunidade estivesse dizendo assim: eu não tenho como resolver esse problema. Direito penal, venha resolver esse problema. E isto é inadmissível. O Brasil é signatário de convenções internacionais, a Convenção de Riad, que impõe que o adolescente e a criança ele não pode ser submetido, em nenhuma hipótese, a uma condição semelhante ou pior do que a do adulto. Colocar o adolescente num presídio seria submeter ele, no mínimo, a uma situação igual à do adulto, o que a Convenção de Riad proíbe. O que eu percebo no discurso das autoridades que são a favor da redução da maioridade é que eles são a favor de uma maior aplicabilidade das leis públicas, das políticas públicas, o que eu acho que é bem diferente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é elogiado por especialistas internacionais. A que se deve essa dificuldade da implementação desse estatuto? É uma resposta difícil, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tão conhecido ECA, é necessário entendermos que o sistema carcerário, para receber os adolescentes, não é o ideal. E que os CAGs hoje existentes são ineficazes. Então, há sim uma falta de comprometimento, não apenas das autoridades, mas daqueles profissionais que trabalham diretamente com as crianças que ali se encontram, dentro dos CAGs, em busca de uma recuperação, talvez, e isso depende não apenas das autoridades, mas também deles próprios, quererem se livrar dessa vida errônea. Então, nós temos, sim, algumas deficiências na aplicabilidade do ECA, mas também percebemos que há autoridades que são favoráveis à redução da maioridade penal, não apenas na aplicabilidade, mas também na eficiência, na eficácia e na punibilidade na sua integridade. Ou seja, há alguns que se posicionam com relação a que esses menores sejam tidos como maiores no seu sentido amplo. Praticou crime, vai ser punido tal qual o maior de 18 anos. E nós queremos dizer que somos sim favoráveis, mas, repito, com ressalvas, para que esses adolescentes tenham medidas mais brandas, digamos assim. Delegado, você falou que uma possível solução para os crimes cometidos por adolescentes seriam os investimentos em serviços públicos, educação, saúde e moradia. Entretanto, nós observamos que adolescentes de classe média alta que têm acesso a todos esses serviços cometem crimes. Existem esses crimes porque o crime não necessariamente está ligado a um fator socioeconômico. Como você vê isso? Essa é uma indagação interessante. Mas eu devo lhe informar que o direito penal, de modo geral, ele é seletivo. De modo que ele, certamente, ele alcança com muito mais facilidade a classe mais pobre, a classe que está marginalizada. Eventualmente, você encontra situações em que você vai ter adolescentes cometendo atos infracionais e que a condição social dele não justifica. E isto, na verdade, me parece que é muito mais um argumento
para provar que o que impulsiona o crime é a condição social. Porque se você for fazer um comparativo, você vai perceber que o adolescente em conflito com a lei, ele é muito, o número maior são de crimes patrimoniais envolvendo adolescentes em que a condição social dele foi dificultosa. Ora, não vai justificar uma mudança na legislação em que traga uma dificuldade e que traga um tratamento diferenciado e pior para todos os adolescentes, porque, eventualmente, ou aqui e acolá, um adolescente que teve todo o tratamento, teve possibilidade de agir diferente, não cumpriu e entrou em conflito com a lei. Pelo contrário, este adolescente, como qualquer outro, ele deve ser submetido a medidas socioeducativas de modo que possibilite ele a ter futuramente uma escolha para evitar o mundo do crime. Secretário, existe algum apoio do sistema carcerário para que o preso tenha possibilidade de reintegração com a sociedade? Nós podemos afirmar o seguinte, quando se pensa em sistema carcerário hoje no Brasil, se pensa então somente recolher os infratores e o educativo está ficando esquecido, isso é verdade. Mesmo me posicionando favorável à redução, reitero, é necessário que o governo repense quais medidas, ou apenas faça com que o ECA seja aplicado na sua totalidade. Porque no sistema penitenciário, há sim, em algumas situações, em algumas casas prisionais, sistemas educativos, sistemas que favorecem até mesmo, quando em atividades ocupacionais, reduções das suas penas. Tem sim algumas medidas que favorecem aos infratores, à população carcerária. Mas, mais importante, a maior preocupação quanto a essa redução da maioridade penal, repito, se faz necessário que repensemos quais as medidas que devem ser adotadas para esses adolescentes que, se porventura, essa redução vier a ser tomada e adotada no Brasil. Delegado, a revista Veja tem um dado dizendo que mais de 80% dos criminosos, assim, maiores de 18 anos, passaram pela Fundação Casa. Como continuar com essa medida social, reeducativa com os menores, se não a margem de lucro é muito baixa? Primeiro porque o que efetivamente tem gerado o problema da reincidência, tanto do adulto como do adolescente, é a não mudança ou a continuação do ambiente familiar desestruturado que o mesmo está, de modo que mesmo que ele venha passar pela internação, ao voltar por lá, como ele volta à mesma condição social que o mesmo estava, certamente não vai existir mudança em sua vida e ele vai continuar na prática de atos infracionais. O que eu devo deixar registrado é que o adolescente muitas vezes entra na prática de atos infracionais motivados, impelidos por adultos. Os adultos, eles têm utilizado a criança e o adolescente, principalmente no tráfico, para a prática desses atos, na ideia dessa falsa proteção, dessa falsa impunidade que algumas pessoas pregam e acreditam existir. Além disto, eu devo também registrar, deixar claro para vocês, que o que gera diminuição na criminalidade, e aí eu estou falando de modo geral, não é uma maior punição. Isso já está, já foi compreendido por todos. Todas as experiências nos países, até que adotam pena de morte, perceberam que não é o fato de agravar a pena que vai diminuir a criminalidade. Agora, a certeza da punição, certamente isto traz um efeito em que vai diminuir a criminalidade. E aí, certamente, o ECA, em relação ao SINASE, a aplicação do SINASE deveria melhorar. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e queremos agradecer a presença do delegado de Várzea Alegre, Marcos de Oliveira, e também a do secretário de Segurança de Juazeiro do Norte, Renato Cabral.
Gostaríamos também de deixar os nossos agradecimentos aos alunos do curso de jornalismo da UFCA. Queremos agradecer principalmente a você que está em casa e mais uma vez nos prestigia com a sua audiência. No próximo sábado estaremos de volta com Cariri em Pauta, uma produção do curso de jornalismo da UFCA em parceria com a TV Verde Vale. Até sábado que vem.